Em uma tarde chuvosa, uma mulher assinou o divórcio com as mãos trêmulas e as lágrimas caindo sobre o papel. Antes de sair, rasgou um teste de gravidez positivo. Um gesto silencioso que mudou o destino de 3 vidas. 3 anos se passaram, e um reencontro inesperado colocou frente a frente passado e presente, exigindo coragem para encarar segredos enterrados. Entre feridas antigas e novas escolhas, uma família possível começa a nascer, onde antes só havia ruína. Antes de acompanhar essa história de força, perdão e recomeço, deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos relatos. Carol observava a caneta deslizar sobre o papel, assinando o fim de 3 anos de casamento. Do lado de fora do escritório de advocacia em São Paulo, a chuva caía implacável, como se o céu chorasse o que ela se recusava a demonstrar. Suas mãos tremiam levemente, mas seu rosto mantinha-se impassível diante do homem que um dia havia prometido amá-la para sempre. Rafael, do outro lado da mesa, assinava os documentos com pressa, consultando o relógio várias vezes, como se o divórcio fosse apenas mais um compromisso em sua agenda lotada. Ele era um dos engenheiros mais promissores da construtora Horizonte, conhecida por seus arranha-céus que redesenhavam o skyline paulistano. Foi justamente lá, em um coquetel para novos talentos, que eles se conheceram 5 anos atrás. Carol era recém-formada em arquitetura, cheia de sonhos e projetos inovadores. Rafael a conquistou, falando de construções sustentáveis e futuros compartilhados. Casaram-se rápido, apaixonados e cheios de planos. O apartamento na Vila Madalena parecia pequeno para tantos sonhos. Preciso que assine também esta página, disse a advogada, interrompendo as lembranças de Carol. São os termos da divisão de bens. Ela assentiu, assinando sem nem mesmo ler. Não queria nada daquele homem que a traíra com Vanessa, sua assistente 10 anos mais jovem. A mesma que agora esperava do lado de fora, com um sorriso confiante e uma barriga de 4 meses de gravidez. A ironia não passava despercebida por Carol, que levou a mão instintivamente à própria barriga, ainda imperceptivelmente modificada por suas 7 semanas de gestação. Um segredo que ela guardaria só para si. Terminamos aqui, anunciou a advogada, reunindo os papéis. Em alguns dias receberão a confirmação oficial. Rafael levantou-se, ajeitando a gravata azul que ela havia lhe dado no último aniversário de casamento. Bem, acho que é isso, ele disse em tom profissional. Espero que encontre o que estava procurando, Carol. Sinto que nunca fui suficiente. A audácia daquelas palavras fez algo romper dentro dela. Como ele ousava se colocar como vítima? Suficiente? Ela repetiu com uma calma assustadora. Você me traiu com sua assistente, engravidou ela e agora quer falar de suficiência? Rafael passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, gesto que antes ela achava charmoso. Você sabe que não foi bem assim. Nós já estávamos distantes. Você só pensava em sua carreira, nos concursos de arquitetura. Eu precisava de alguém que me enxergasse. Carol queria gritar, dizer que estivera ocupada tentando se reerguer depois que ele sutilmente sabotara sua carreira, convencendo-a a recusar um importante estágio internacional para ficar ao lado dele. Queria jogar na cara dele todos os jantares em que ficou sozinha, todas as noites em que ele não voltou para casa. Mas de que adiantaria? Em vez disso, abriu a bolsa e retirou um pequeno objeto embrulhado em lenço de papel. Desembrulhou-o lentamente, revelando o teste de gravidez com 2 linhas rosa bem visíveis. O olhar de Rafael ampliou-se momentaneamente. O que é isso? Ele perguntou confuso. Carol não respondeu. Com movimentos deliberados, rasgou o teste em pequenos pedaços e os deixou cair sobre a mesa de madeira polida, como confetes de uma celebração macabra. Um problema a menos para você se preocupar, respondeu finalmente, pegando sua cópia dos documentos e guardando-a na pasta. Adeus, Rafael. Ela saiu sem olhar para trás, passando por Vanessa no corredor. A jovem sorriu vitoriosa, alisando a própria barriga. Carol continuou andando, mantendo a postura ereta até chegar ao elevador. Quando as portas se fecharam, finalmente permitiu que as lágrimas viessem. No carro, sob a chuva que não dava trégua, tomou uma decisão. Ligou para sua mãe em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro onde havia crescido. Mãe, disse assim que Teresa a atendeu.
Vou voltar para casa. A voz do outro lado da linha era calorosa como sempre. A casa sempre foi e sempre será sua, minha filha. Estou esperando você. Naquela mesma noite, Carol empacotou apenas o essencial. Deixou para trás os móveis escolhidos com tanto cuidado, as cortinas que combinavam perfeitamente com o tom das paredes, a louça inglesa que ganharam de presente de casamento. Levou apenas suas roupas, seus livros de arquitetura, seu computador e materiais de trabalho. Antes de sair, parou no meio da sala e olhou uma última vez para o apartamento que havia sido seu lar. As memórias pareciam impregnadas nas paredes. A primeira noite depois da lua de mel, os cafés da manhã nas manhãs de domingo, as discussões que foram se tornando mais frequentes no último ano. Com um suspiro, Carol fechou a porta. No bolso de sua jaqueta, a chave que nunca mais usaria pesava como chumbo. Na portaria, deixou um envelope com Rafael Muller escrito à mão, contendo a chave e uma aliança dourada. A chuva havia diminuído quando ela colocou as últimas caixas no porta-malas de seu Honda Civic prateado. O porteiro, seu Antônio, olhava com expressão compadecida. A senhora vai mesmo embora, dona Carol? Vou, seu Antônio. Está na hora de um novo começo. Vai fazer falta por aqui. Sempre tão educada, diferente de muitos. Carol sorriu, agradecida pela gentileza. O senhor também vai fazer falta. Ao entrar no carro, ajustou o espelho retrovisor e viu seu reflexo. Olhos vermelhos, rosto pálido, mas determinação no olhar. Aos 32 anos recomeçaria do zero, e dessa vez construiria algo só seu, inquebrável. A estrada para Petrópolis estava escorregadia pela chuva. Carol dirigia com cautela, pensando no futuro que crescia em seu ventre. Não sabia como seria criar uma criança sozinha, como explicaria a ausência de um pai, como conciliaria maternidade e carreira. Mas sabia que seria forte o suficiente. Seu celular tocou, mostrando o nome de Rafael na tela. Ela hesitou apenas um segundo, antes de recusar a chamada. O que quer que ele tivesse para dizer não importava mais. Desligou o aparelho e concentrou-se na estrada à sua frente, serpenteando entre as montanhas que guardavam sua cidade natal. Na escuridão da noite, com apenas os faróis iluminando o caminho, Carol fez uma promessa silenciosa ao pequeno ser que carregava. Juntos, eles construiriam um novo lar, cheio de amor e respeito. Um lar que ninguém poderia destruir. As primeiras luzes da manhã iluminavam as ruas de paralelepípedo de Petrópolis quando Carol finalmente chegou à casa de sua mãe. O casarão antigo, com sua fachada de estilo colonial e jardim bem cuidado, parecia recebê-la como um abraço familiar. Teresa esperava na varanda, com um xale sobre os ombros e uma expressão de alívio ao ver o carro da filha estacionar. Você dirigiu a noite toda? Devia ter parado para descansar, foi a primeira frase que disse, enquanto abraçava Carol com força. Eu precisava chegar logo, mãe, respondeu ela, sentindo o cansaço da viagem e dos últimos dias pesar sobre seus ombros. O quarto que havia sido seu na adolescência estava intacto, como se Teresa sempre soubesse que um dia ela precisaria voltar. A cama de solteiro com a colcha bordada, a escrivaninha de madeira maciça, onde estudara para o vestibular de arquitetura, as prateleiras com troféus de Olimpíadas de Matemática e competições de desenho técnico. Carol desabou na cama sem nem mesmo trocar de roupa, enquanto sua mãe fechava as cortinas para impedir que o sol da manhã a incomodasse. Dormiu por quase 12 horas seguidas, um sono pesado e sem sonhos, como se seu corpo e mente tentassem recuperar forças para o que viria pela frente. Quando acordou, já era noite novamente. Na cozinha, encontrou a mãe preparando uma sopa de legumes, o aroma reconfortante enchendo a casa. Senta aqui, filha. Você precisa comer algo. Carol obedeceu, sentindo-se estranhamente infantil, como se tivesse regredido aos tempos de escola. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Apenas o som das colheres contra as tigelas preenchendo o ambiente. Então, começou Teresa, sem pressionar. Quer me contar o que aconteceu? Carol respirou fundo. Sua mãe sabia do divórcio, mas não dos detalhes da traição nem da gravidez. Rafael estava tendo um caso com a assistente dele. Ela está grávida. Teresa apertou os lábios, indignada. Que homem desprezível. Sempre achei que tinha algo errado nele, sabe? Aquele jeito de achar que é superior a todo mundo.
Carol deu um sorriso fraco. Sua mãe nunca havia escondido que não aprovava totalmente Rafael, embora sempre tivesse sido educada com ele. Tem mais uma coisa, mãe. Carol hesitou, mexendo a sopa com a colher. Eu também estou grávida. A colher de Teresa parou no ar a meio caminho da boca. Seus olhos idênticos aos da filha arregalaram-se. O quê? E ele sabe? Carol balançou a cabeça. Não, e não vai saber. Não quero nada dele, nem para mim, nem para esta criança. Mas, filha, por favor, mãe. Já tomei minha decisão. Vou criar meu filho sozinha. Teresa suspirou, colocando a colher de volta na tigela. E como você pretende fazer isso? Sem ofensa, querida, mas você acabou de se divorciar, está desempregada. Tenho minhas economias e posso trabalhar como arquiteta aqui em Petrópolis. Há muitas casas históricas sendo restauradas. Posso me especializar nisso. A determinação no olhar de Carol era a mesma que Teresa vira anos atrás, quando a filha decidiu prestar vestibular para a arquitetura contra a vontade do pai, que queria vê-la seguir carreira jurídica. Jorge Allianz havia falecido 5 anos antes, sem nunca admitir que estava errado sobre a vocação da filha. Você sabe que pode contar comigo para tudo, não sabe? Disse Teresa, estendendo a mão para segurar a da filha. Esta casa é sua, e será da minha neta ou neto também. Carol sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, mãe. Eu não saberia para onde ir se não fosse por você. Os meses seguintes foram de ajustes e readaptação. Carol transformou um cômodo vazio da casa em seu escritório de arquitetura, instalando seu computador e prancheta. Imprimiu cartões de visita simples e começou a oferecer serviços de consultoria para reformas de casas históricas, sua verdadeira paixão. Os primeiros trabalhos vieram lentamente. Um projeto de adaptação para a acessibilidade em uma pousada centenária. A restauração de uma fachada de casarão no centro histórico. Desenhos para uma pequena loja de artesanato que queria manter a estética da cidade. Enquanto isso, sua barriga crescia, assim como suas preocupações. As consultas de pré-natal no posto de saúde eram momentos de ansiedade e alegria misturadas. A médica, doutora Patrícia, logo se tornou uma confidente. Alguma notícia do pai da criança? Perguntou durante uma consulta, quando Carol já estava com 5 meses. Nenhuma. E prefiro assim. A médica assentiu sem julgar. Já pensou em um nome? Carol sorriu, acariciando a barriga já bem visível. Se for menino, Mateus. Se for menina, Júlia. O ultrassom revelou. Seria um menino. Carol chorou ao ver a imagem na tela. O pequeno coração batendo forte. Teresa, que a acompanhava, também se emocionou. Parece com você quando estava na minha barriga, comentou a senhora, olhando maravilhada para o monitor, sempre com a mão perto do rosto, como se estivesse pensando. À medida que o parto se aproximava, Carol finalizou o quarto do bebê. Pintou as paredes de um tom suave de azul. Montou o berço que comprara em segunda mão. Organizou as roupinhas doadas por amigas da igreja de sua mãe. Era um espaço simples, mas feito com amor. No 7º mês, recebeu uma ligação inesperada. Era Richard, um colega da faculdade de arquitetura que agora trabalhava na prefeitura de Petrópolis. Carol, é você mesma? Sua mãe me deu seu número. Carol ficou surpresa, mas feliz em ouvir a voz familiar. Richard sempre fora seu amigo, embora tivessem perdido contato após a formatura. Estou ligando porque temos um projeto grande para a restauração do Museu Imperial. É um contrato federal bem interessante. Soube que você está de volta à cidade e trabalhando com patrimônio histórico. Teria interesse? A oportunidade parecia perfeita, mas o timing não poderia ser pior. Richard, eu adoraria, mas estou grávida. O bebê nasce em 2 meses. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso não é problema, Carol. O projeto só começa efetivamente no próximo semestre. Agora estamos na fase de licitações e planejamento. Você teria tempo de ter seu bebê e se organizar. Uma onda de gratidão invadiu Carol. Em São Paulo, já tinha visto colegas perderem oportunidades por estarem grávidas ou terem filhos pequenos. Nesse caso, estou dentro. Obrigada pela confiança, Richard. Não é favor. Você sempre foi a melhor da turma. Mateus nasceu numa madrugada chuvosa de junho, após 12 horas de trabalho de parto. Quando o colocaram em seus braços, Carol sentiu como se o mundo parasse. O pequeno tinha uma penugem escura na cabeça, e quando abriu os olhos pela primeira vez,
Ela reconheceu o olhar intenso que tanto a havia atraído em Rafael. Ele é perfeito, sussurrou, beijando a testa do filho. Teresa, que não saiu do lado da filha durante todo o parto, concordou emocionada. E é todinho seu, minha filha. Todinho seu. Os primeiros meses foram exaustivos. Noites sem dormir, amamentação dolorida, a insegurança constante de quem está aprendendo a ser mãe sem ter o apoio de um parceiro. Carol oscilava entre momentos de profundo amor pelo filho e crises de choro quando pensava no futuro. Em uma manhã particularmente difícil, após uma noite em que Mateus chorou sem parar com cólicas, Carol desabou em lágrimas enquanto tentava tomar seu café já frio. Teresa encontrou-a assim, com o bebê finalmente adormecido no colo e o rosto banhado em lágrimas. Eu não sei se consigo, mãe, admitiu Carol com a voz embargada. E se eu não for uma boa mãe? E se não conseguir sustentá-lo? E se ele crescer e me odiar por tê-lo privado do pai? Teresa sentou-se ao lado da filha, passando o braço por seus ombros. Você é mais forte do que pensa, filha. E não está sozinha. Um dia de cada vez, lembra? Foi o que você me disse quando seu pai nos deixou. Carol assentiu, lembrando-se de como havia cuidado da mãe após a perda do pai. A vida tinha uma maneira estranha de ensinar as lições mais importantes. Os anos passaram rapidamente em Petrópolis. Quando Mateus completou 3 anos, Carol já havia consolidado seu nome como uma das principais arquitetas especializadas em restauração de patrimônio histórico da região serrana. O projeto do Museu Imperial, sua primeira grande obra após o nascimento do filho, abriu portas para contratos com outros espaços históricos e famílias tradicionais da cidade. Seu pequeno escritório na casa da mãe já não comportava a demanda. Com as economias acumuladas, alugou uma sala comercial no centro histórico, em um casarão restaurado do século XIX. O espaço, com suas janelas amplas e piso de madeira original, era perfeito para receber clientes e inspirava confiança em seu trabalho. Carol Alianza Arquitetura, dizia a placa discreta na entrada. Gostei muito do que fez no Palácio de Cristal, comentou um novo cliente, folheando o portfólio de projetos sobre a mesa de reuniões. Aquele equilíbrio entre preservação histórica e funcionalidade moderna é exatamente o que procuro para minha casa. Carol sorriu, satisfeita. O projeto de renovação do Palácio de Cristal havia sido desafiador, envolvendo negociações delicadas com o IFAM e a prefeitura. Seu sucesso elevara seu prestígio profissional. Obrigada. Posso visitar sua propriedade esta semana para fazer uma avaliação preliminar, respondeu, consultando sua agenda. Quinta-feira pela manhã seria possível? Perfeito. Minha esposa estará em casa para mostrar o que pretendemos. Depois que o cliente saiu, Carol checou o relógio. 3h30. Precisava buscar Mateus na escolinha às 4. Organizou rapidamente os papéis sobre a mesa, guardou o notebook na bolsa e trancou o escritório. A escolinha Mundo Encantado ficava a 10 minutos de caminhada. Carol gostava desse trajeto diário, observando as fachadas históricas da cidade, imaginando as histórias por trás de cada uma. Algumas delas haviam passado por suas mãos, revelando segredos de técnicas construtivas antigas durante as restaurações. Ao chegar, encontrou Mateus no pátio, brincando com blocos de montar. Concentrado, empilhava as peças coloridas formando o que parecia ser um castelo. Seus cabelos escuros e ondulados caíam sobre os olhos, exatamente como os do pai. Carol ainda sentia um aperto no peito quando notava essas semelhanças. Olha, mamãe, fiz um prédio como os seus, exclamou o menino ao vê-la, apontando orgulhoso para sua construção. Está lindo, meu amor, ela respondeu, agachando-se para ficar na altura dele. Um verdadeiro arquiteto. O que é isso? Arquiteto. É quem desenha e planeja as casas e prédios antes deles serem construídos. É o que a mamãe faz. Os olhos do menino brilharam. Quero ser igual a você quando crescer. No caminho para casa, Mateus tagarelava sobre seu dia na escola, sobre a história que a professora havia contado, sobre o coleguinha novo que chegara de outra cidade. Carol escutava atentamente, respondendo às perguntas infinitas com paciência. Era nesses momentos cotidianos que ela encontrava sua maior felicidade. Em casa, Teresa já preparava o jantar. Aos 67 anos,
Mantinha-se ativa e era o esteio da família, cuidando de Mateus quando Carol precisava trabalhar até mais tarde ou viajar para algum projeto. Como foi o dia? Perguntou a senhora, enquanto Mateus corria para mostrar-lhe um desenho feito na escola. Produtivo. Consegui um novo cliente, aquele dono da mansão na Avenida Cooler. Os Mendonça são uma família tradicional daqui. Seu pai conhecia o patriarca. Sim, parece que viram meu trabalho no Museu Imperial e gostaram. Durante o jantar, o telefone de Carol tocou. Ela verificou a tela, e seu semblante mudou ligeiramente ao ver o nome de Richard. Oi, Richard. Algum problema com a licitação da prefeitura? Atendeu, afastando-se um pouco da mesa. Não, na verdade, tenho boas notícias. Você foi selecionada para o projeto da nova ala do Centro Cultural. Carol conteve um grito de alegria. Havia trabalhado duro naquela proposta, enfrentando a concorrência de escritórios maiores do Rio de Janeiro. Não acredito. Tem certeza? Absoluta. A comissão adorou sua proposta de integrar elementos contemporâneos, preservando a fachada original. Queremos marcar uma reunião para a próxima semana para discutir os detalhes do contrato. Depois de desligar, Carol voltou à mesa com um sorriso radiante. Boas notícias? Perguntou Teresa. Ótimas. Ganhei a licitação do Centro Cultural. É o maior projeto que já peguei, mãe. Eu sabia. Você merece, filha. Trabalha tanto... Mateus, embora não compreendesse totalmente o que acontecia, sorriu ao ver a alegria da mãe. A mamãe vai fazer outro prédio bonito? Vou sim, meu amor. E dessa vez vai ser o mais bonito de todos. Naquela noite, depois de colocar Mateus para dormir, Carol sentou-se na varanda com uma taça de vinho. As luzes da cidade cintilavam ao longe, e o ar fresco da serra trazia o perfume de dama da noite. Pensou em como sua vida havia mudado nos últimos 4 anos. A dor da traição e do divórcio parecia distante agora, como uma cicatriz que ainda está lá, mas já não dói ao toque. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto enviada por Richard, mostrando a capa da revista regional de arquitetura e decoração. Seu projeto de restauração da Casa Santos Dumont estava em destaque. Parabéns. Merecido reconhecimento. Vamos comemorar amanhã? Carol sorriu. Richard havia se tornado mais que um colega de trabalho ao longo desses anos. Era um amigo, um confidente e, cada vez mais frequentemente, uma presença que a fazia questionar se estaria pronta para abrir seu coração novamente. Claro, depois que eu buscar o Mateus na escola. A resposta veio rápida. Traga ele junto. Podemos ir àquele café que tem o parquinho que ele adora. Carol sentiu um calor no peito. Era isso que mais apreciava em Richard. A forma natural com que incluía Mateus em seus planos, sem jamais fazer com que ela se sentisse dividida entre ser mãe e ser mulher. Na manhã seguinte, ao preparar o filho para a escola, Carol percebeu como ele estava crescendo rápido. Já não era mais o bebê que trouxera de São Paulo, mas um menino esperto e curioso, que começava a fazer perguntas cada vez mais complexas. Mamãe, por que eu não tenho um papai como o Lucas da minha sala? A pergunta pegou Carol desprevenida, embora soubesse que esse momento chegaria. Sentou-se na cama ao lado do filho, pensando cuidadosamente em como responder. Cada família é de um jeito, Mateus. Algumas têm papai e mamãe, outras só mamãe ou só papai, outras têm 2 mamães ou 2 papais. O importante é que tenha muito amor. Mas eu tinha um papai antes? Carol respirou fundo. Sim, você tinha. Mas ele e a mamãe se separaram antes de você nascer. Ele não gostava de mim? Seu coração apertou com a pergunta inocente. Não é isso, meu amor. Ele não sabia sobre você. Os olhos do menino, tão parecidos com os de Rafael, arregalaram-se de curiosidade. Por quê? É complicado, filho. Um dia, quando você for mais velho, eu explico melhor, ok? Agora precisamos nos apressar, ou você vai se atrasar para a escola. Embora a resposta parecesse satisfazer Mateus por enquanto, Carol sabia que as perguntas voltariam, cada vez mais difíceis de responder. Mais cedo ou mais tarde, precisaria decidir como lidar com a verdade sobre o pai de seu filho. À tarde, no café com Richard, compartilhou essa preocupação enquanto observavam Mateus brincar no parquinho. Não sei o que fazer, Richard. Tenho medo de que um dia ele me odeie por tê-lo privado do pai. Richard tomou um gole de seu cappuccino antes de responder. Você fez o que achou melhor na época, Carol.
ninguém pode te julgar por isso. Mas e se não foi a decisão certa? E se Rafael tivesse o direito de saber sobre o filho, apesar de tudo? Olha, eu não estou aqui para te dizer o que fazer, mas acho que, em algum momento, Mateus vai querer respostas mais completas. E talvez seja melhor que venham de você do que ele descobrir por conta própria mais tarde. Carol assentiu, sabendo que havia sabedoria nas palavras do amigo. Observou o filho, tão feliz em sua inocência, sem ideia das complexidades que o cercavam. O medo é que, se Rafael souber agora, depois de tanto tempo, ele possa querer entrar na vida do Mateus e bagunçar tudo que construímos. Ou talvez ele nem se importe, comentou Richard. Já considerou essa possibilidade? De alguma forma, essa ideia doía ainda mais. A possibilidade de Rafael rejeitar o próprio filho era algo que Carol não conseguia conceber, mesmo com toda a mágoa que guardava. De qualquer forma, continuou Richard, cobrindo a mão dela com a sua, você não está sozinha nisso. Tem sua mãe, seus amigos e tem a mim. O toque dele era reconfortante e Carol sentiu uma onda de gratidão. Nos últimos meses, algo havia mudado entre eles. As mensagens diárias, os almoços de trabalho que se estendiam além do necessário, o jeito como ele olhava para ela quando pensava que não estava sendo observado. Obrigada por sempre estar aqui, Richard. Sempre vou estar. Ele fez uma pausa como se reunisse coragem. Carol, tem algo que eu gostaria de te perguntar. O tom sério chamou sua atenção. O quê? Este fim de semana, eu ganhei ingressos para aquela exposição de arquitetura contemporânea no MAM, no Rio. Pensei que talvez... Você gostaria de ir comigo? Poderíamos passar o dia lá, sua mãe poderia ficar com o Mateus. Era um convite para um encontro. Um verdadeiro encontro. Não um café casual ou uma reunião de trabalho estendida. Carol sentiu o coração acelerar como não acontecia há anos. Eu adoraria, respondeu, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. O sorriso de Richard iluminou seu rosto. Naquele momento, observando-o interagir com Mateus que voltava correndo do parquinho, Carol permitiu-se imaginar um futuro diferente do que havia planejado. Um futuro onde talvez não precisasse ser forte sozinha o tempo todo. O sol da manhã iluminava o escritório de Carol, destacando os desenhos técnicos espalhados sobre a grande mesa de trabalho. 6 anos haviam se passado desde sua chegada a Petrópolis. Agora, aos 38 anos, era uma profissional respeitada, com uma carteira de clientes sólida e uma pequena equipe de 3 arquitetos recém-formados sob sua orientação. O Centro Cultural havia sido inaugurado no ano anterior, consagrando-a como uma referência em projetos que harmonizavam preservação histórica e funcionalidade contemporânea. A Revista Nacional de Arquitetura havia publicado um artigo de 5 páginas sobre seu trabalho, destacando sua sensibilidade para manter a essência das construções históricas enquanto as adaptava para novos usos. Carol, tem uma ligação na linha 2. É de São Paulo, parece importante, anunciou Maria, sua assistente, pela porta entreaberta. Carol franziu o senho. São Paulo era um capítulo encerrado em sua vida. Raras vezes recebia contatos de lá, exceto por alguns ex-colegas de faculdade que eventualmente pediam consultoria para projetos de restauração. Obrigada. Mari, vou atender. Ajeitou-se na cadeira e pegou o telefone. Carol Allianz. Senhora Allianz, bom dia. A voz do outro lado era formal, profissional. Aqui é Cláudia Muller, da construtora Horizonte. Nosso departamento de projetos especiais está interessado em seus serviços para uma parceria importante. Carol sentiu o estômago afundar. Construtora Horizonte, a empresa onde Rafael trabalhava quando se conheceram, onde construiu sua carreira. Seria possível que ele ainda estivesse lá. Sinto muito, mas atualmente estou com a agenda bastante comprometida com projetos locais, respondeu, tentando manter a voz firme. Entendo suas limitações de agenda, mas acredito que este projeto possa interessá-la. A mulher fez uma pausa. Estamos planejando um complexo multiuso em Petrópolis, integrando um shopping center, escritórios e um hotel, tudo respeitando a arquitetura histórica da região. Seu nome foi o primeiro que surgiu quando pesquisamos especialistas locais. Carol hesitou. Profissionalmente, era uma oportunidade extraordinária.
Projetos desse porte raramente chegavam à cidade. Financeiramente, significaria segurança para Mateus por anos. Pessoalmente, porém, trazia o risco de cruzar novamente com o passado que havia deixado para trás. Poderia me enviar mais detalhes por e-mail? Preciso analisar se teria disponibilidade. Certamente. Também gostaríamos de agendar uma videoconferência para a próxima semana, com nossa equipe e os investidores. Seria possível? Sim, minha assistente pode verificar um horário disponível. Depois de passar os detalhes para Maria, Carol encostou-se na cadeira, pensativa. Mateus estava com 9 anos agora. Era um menino inteligente, sensível e cada vez mais curioso sobre suas origens. Recentemente, as perguntas sobre o pai haviam se tornado mais frequentes e específicas. Por que você não tem nenhuma foto dele? Perguntara na semana anterior durante o jantar. Porque foi um período difícil da minha vida, filho. Preferi deixar para trás. Mas ele está morto? Não, apenas seguiu outro caminho. O celular vibrou, tirando-a de seus pensamentos. Era Richard, com quem mantinha um relacionamento estável há quase 3 anos. Ele havia se tornado uma presença constante na vida dela e de Mateus, embora ainda mantivessem casas separadas. Almoçamos juntos hoje? Dizia a mensagem. Tenho novidades sobre aquele terreno que vimos. Carol sorriu. Nos últimos meses, conversavam sobre comprar um terreno e projetar uma casa juntos. Um passo importante que sinalizava a intenção de construir algo permanente. Claro. 12h no bistro francês? Perfeito. Te amo. Aquelas 2 palavrinhas ainda causavam um calor reconfortante no peito de Carol. Depois do divórcio, acreditou que nunca mais confiaria em alguém o suficiente para amar novamente. Richard, com sua paciência e constância, provou que estava enganada. Ao 12h, encontraram-se no pequeno restaurante perto do centro histórico. Richard já estava à mesa consultando alguns documentos. Assinei a proposta pelo terreno, anunciou ele assim que Carol se sentou. O proprietário aceitou nossa oferta. Sério? Isso é maravilhoso. Agora só precisamos da arquiteta mais talentosa da cidade para projetar a casa dos nossos sonhos. Ele sorriu, segurando a mão dela sobre a mesa. Conhece alguém? Carol riu, sentindo uma alegria genuína. Posso pensar em alguém. Durante o almoço, contou sobre o contato da construtora Horizonte. Richard ouviu atentamente, como sempre fazia. É uma grande oportunidade, Carol. Mas entendo sua hesitação. Qual a chance de Rafael estar envolvido no projeto? Não sei. Ele era um dos engenheiros principais quando saí de São Paulo. Se ainda estiver lá, provavelmente terá algum envolvimento em um projeto desse porte. Richard tomou um gole de água, pensativo. E como você se sente com a possibilidade de reencontrá-lo? Honestamente, aterrorizada. Carol suspirou. Não por mim, mas pelo Mateus. E se Rafael descobrir? E se quiser conhecê-lo depois de todo esse tempo? Tenho medo de como isso afetaria nosso filho. Mateus é um garoto equilibrado e amado. E tem você, sua mãe, a mim. Uma rede de apoio sólida. Seja qual for o resultado, ele vai ficar bem. Carol assentiu, reconfortada pelas palavras sensatas do companheiro. Você tem razão. Além disso, pode ser que Rafael nem esteja mais na empresa, ou que não se envolva diretamente no projeto. À tarde, Carol recebeu o e-mail prometido com os detalhes da proposta. O projeto era ainda mais ambicioso do que imaginara. Um complexo que revitalizaria uma área histórica subutilizada da cidade, preservando e restaurando casarões antigos, enquanto introduzia elementos modernos. Era exatamente o tipo de desafio que a apaixonava. A videoconferência foi agendada para a quarta-feira seguinte, às 10h. Carol passou o fim de semana estudando o material enviado, fazendo anotações, esboçando ideias preliminares. Profissionalmente estava entusiasmada. Pessoalmente, uma ansiedade crescente a acompanhava. Na quarta-feira, chegou mais cedo ao escritório. Vestiu-se com esmero. Um blazer azul marinho sobre uma blusa de seda creme, brincos discretos de pérola presente de sua mãe. Queria transmitir profissionalismo e confiança. Às 10h em ponto, conectou-se à videoconferência. A tela se dividiu mostrando várias pessoas em uma sala de reuniões moderna em São Paulo. O coração de Carol quase parou quando reconheceu o rosto de Rafael entre eles. Estava mais velho,
com fios grisalhos nas têmporas, mas inconfundível. Bom dia a todos, iniciou uma mulher de meia idade que se apresentou como Beatriz Torres, diretora de novos negócios. Agradeço a presença de todos, especialmente da arquiteta Carol Alliance, que gentilmente aceitou nosso convite para discutir este projeto inovador. Carol manteve a compostura, agradecendo e fazendo uma breve apresentação de seu trabalho. Todo o tempo, sentia o olhar de Rafael sobre ela, embora ele não demonstrasse nenhum sinal de reconhecimento que outros pudessem notar. Como vocês puderam ver no material enviado, continuou Beatriz, este projeto é uma parceria entre a construtora Horizonte e um grupo de investidores internacionais. O engenheiro Rafael Muller, nosso diretor técnico, vai supervisionar toda a execução e trabalhará diretamente com a equipe de arquitetura. Carol sentiu o sangue gelar. Trabalhar diretamente com Rafael era pior do que imaginara. A reunião prosseguiu com apresentações técnicas e discussões sobre cronograma e orçamento. Carol participou ativamente, fazendo perguntas pertinentes e oferecendo insights valiosos. Profissionalmente estava em seu elemento. Internamente, travava uma batalha para manter a calma. Rafael falou pouco, apenas quando questões técnicas específicas eram direcionadas a ele. Sua voz, contudo, ainda tinha o mesmo efeito sobre ela. Um misto de memórias doces e amargas que se confundiam. Ao final da reunião, quando a maioria dos participantes já havia se desconectado, Rafael permaneceu online. Carol, ele disse finalmente, poderíamos conversar 1 minuto a sós? Seu primeiro impulso foi encerrar a chamada, inventar uma desculpa, fugir novamente. Mas sabia que se aceitasse o projeto, esse confronto seria inevitável. Claro, respondeu mantendo o tom profissional. Os outros participantes se despediram, deixando apenas os dois na videochamada. Um silêncio desconfortável se instalou por alguns segundos. Você está bem? Perguntou ele finalmente. Sua voz parecia genuinamente interessada. Estou ótima, obrigada. E você? Bem, ocupado, como sempre. Ele fez uma pausa. Foi uma surpresa ver seu nome na lista de consultores potenciais. Não sabia que estava em Petrópolis. Voltei para cá depois que nos separamos. Rafael assentiu. Seu trabalho é impressionante. Vi o que fez no Museu Imperial e no Centro Cultural. Você realmente encontrou sua vocação. Obrigada. Sempre foi o que eu queria fazer, você sabe disso. Outro silêncio. Carol podia sentir a tensão através da tela. Olha, Carol, se meu envolvimento no projeto for um problema para você, posso falar com Beatriz, pedir para designar outro engenheiro. Não é necessário, ela interrompeu. Somos profissionais. Podemos trabalhar juntos civilizadamente. Rafael pareceu aliviado. Fico feliz que pense assim. Este projeto é muito importante para a empresa, e sua expertise é exatamente o que precisamos. Ele hesitou. Estarei em Petrópolis na próxima semana, para uma visita preliminar ao terreno. Talvez pudéssemos nos encontrar pessoalmente, discutir os próximos passos. Carol sentiu um nó no estômago. Um encontro pessoal significava riscos maiores. Rafael vendo fotos de Mateus em seu escritório, fazendo perguntas sobre sua vida, talvez até mesmo cruzando com o menino na rua. Petrópolis não era uma cidade grande como São Paulo. Claro, respondeu tentando soar casual. Minha assistente pode agendar um horário. Depois de desligar, Carol ficou imóvel, olhando para a tela em branco. A vida que havia cuidadosamente construído nos últimos anos parecia subitamente ameaçada. Seu telefone tocou. Era Teresa. Filha, só para lembrar que hoje é dia de reunião na escola do Mateus, às 3h. Meu Deus, tinha esquecido completamente. Obrigada, mãe. Está tudo bem? Sua voz está estranha. Carol hesitou. Depois conversamos, tenho muito trabalho agora. Desligou e abriu a gaveta da mesa, retirando uma pasta que raramente tocava. Dentro, um envelope amarelado continha o teste de gravidez que havia guardado. Não o que rasgara na frente de Rafael no dia do divórcio, mas um segundo que fizera para confirmar. Era uma lembrança tangível de decisões tomadas, caminhos escolhidos. O que eu faço agora? Sussurrou para si mesma, sentindo o peso das escolhas passadas e das que ainda teria que fazer. A semana que antecedeu a visita de Rafael a Petrópolis foi de crescente ansiedade para Carol. Em casa, tentava manter a normalidade
para não preocupar Mateus nem Teresa. No trabalho, mergulhava nos detalhes do projeto, como se pudesse encontrar ali uma solução para seu dilema pessoal. Richard percebeu sua inquietação quando se encontraram para jantar na sexta-feira. "Você está distante", comentou ele, enquanto aguardavam o prato principal no restaurante italiano que frequentavam. "É por causa do encontro com Rafael na segunda-feira?" Carol assentiu, girando a taça de vinho entre os dedos. "Não consigo parar de pensar em todas as possibilidades. E se ele descobrir sobre Mateus? E se exigir direitos de paternidade depois de todos esses anos? Ou pior, e se ele não se importar rejeitar o próprio filho?" Richard cobriu a mão dela com a sua. "Carol, você já considerou a possibilidade de que talvez seja hora de contar a verdade para ambos?" "Como assim?" "Mateus está crescendo. Logo vai fazer 10 anos. As perguntas dele sobre o pai estão ficando mais frequentes e mais difíceis de responder com evasivas." Richard fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "E quanto a Rafael, independente do que ele fez no passado, talvez ele tenha o direito de saber que tem um filho." Carol retirou a mão, sentindo uma pontada de traição. "Achei que você estivesse do meu lado." "E estou sempre, mas também me preocupo com o Mateus, com o que é melhor para ele a longo prazo." Richard suspirou. "Imagina se daqui a alguns anos ele descobrir por conta própria. Como acha que ele vai se sentir sabendo que você escondeu isso dele?" "E de Rafael?" As palavras atingiram Carol como um soco. Nos últimos anos, havia convencido a si mesma de que proteger Mateus significava mantê-lo afastado do pai, que nunca soube de sua existência. Mas e se estivesse errada? "Tenho medo", admitiu finalmente. "Medo de perder o controle da situação, de perder a vida que construímos." "Ninguém vai tirar o Mateus de você, Carol. Você é uma mãe incrível, todos podem ver isso. No pior cenário, Rafael poderia querer algum tipo de visitação, ser parte da vida do filho de alguma forma. Isso seria tão terrível assim?" Carol não respondeu imediatamente. A verdade é que, ao longo dos anos, havia pintado Rafael como um vilão em sua mente. O homem que a traíra, que escolhera outra mulher, que a fizera sentir-se insuficiente. Era mais fácil assim. Mas a realidade sempre fora mais complexa. E se Mateus gostar mais dele do que de mim? Rafael pode dar a ele tudo que eu nunca pude. Viagens internacionais, presentes caros, oportunidades que estão fora do meu alcance. Richard balançou a cabeça. "Você realmente acha que o amor de Mateus pode ser comprado? Aquele garoto adora o chão que você pisa, Carol. Nada vai mudar isso." O fim de semana passou rapidamente, entre preparativos para a reunião e tentativas de distrair a mente. No domingo à noite, Mateus notou sua inquietação enquanto ela o ajudava com o dever de casa. "Você está preocupada com alguma coisa, mãe?" Carol sorriu, surpresa com a percepção do filho. "Um pouco. Tenho uma reunião importante amanhã." "É com aquele cliente difícil que você falou para a vovó?" "Sim, algo assim." Ela hesitou, olhando para o rosto do menino, os olhos intensos tão parecidos com os de Rafael, o queixo determinado que herdara dela. "Mateus, você já pensou sobre seu pai ultimamente?" A pergunta pegou o garoto de surpresa. Ele largou o lápis sobre o caderno. "Às vezes." "Por quê?" "Só curiosidade." Carol respirou fundo. "Se você pudesse conhecê-lo algum dia, gostaria?" Mateus ficou pensativo por um momento. "Acho que sim. Queria saber se pareço com ele, se ele gosta das mesmas coisas que eu." "Como o quê?" "Não sei. Astronomia, construir coisas. Se ele também torce para o Fluminense." Carol sorriu com a simplicidade da resposta. Para Mateus, a ideia do pai ainda era abstrata. Uma curiosidade, não uma necessidade urgente. Talvez Richard tivesse razão. Talvez fosse melhor resolver essa situação agora, enquanto ainda podia controlar as circunstâncias, antes que o acaso decidisse por ela. "Eu te amo muito, sabia?" disse, abraçando o filho. "Também te amo, mãe. Mesmo quando você me obriga a comer brócolis." Na segunda-feira, Carol chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Verificou cada detalhe da sala de reuniões, organizou as plantas e documentos sobre a mesa, preparou o café fresco. Escolhera um vestido azul marinho sóbrio, com um colar de pérolas que havia sido presente de formatura de seus pais. Queria sentir-se confiante, ancorada em sua identidade profissional. Às 10 horas, a campainha do escritório tocou. Maria anunciou.
Senhor Rafael Muller, da construtora Horizonte, está aqui. Pode mandá-lo entrar, respondeu Carol, ajeitando-se na cadeira, tentando controlar a respiração. A porta se abriu e lá estava ele. Em pessoa, o impacto de vê-lo era ainda mais intenso do que pela tela do computador. Rafael vestia um terno cinza bem cortado, camisa branca sem gravata. O cabelo, antes completamente escuro, agora exibia fios grisalhos nas têmporas e próximo às orelhas. Linhas de expressão marcavam o canto de seus olhos. Ainda assim, era inconfundivelmente o homem que um dia havia amado. Carol, ele disse com um sorriso contido. É bom te ver. Igualmente, ela respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo formalmente. Por favor, sente-se. Aceita um café? Adoraria. Enquanto Carol servia 2 xícaras, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Havia tanto a ser dito, e ao mesmo tempo nada que pudesse ser facilmente expressado. Então, ela começou assumindo o tom profissional. Recebi os detalhes adicionais que sua equipe enviou. Tenho algumas ideias preliminares que gostaria de discutir. Rafael assentiu, parecendo perceber e respeitar sua abordagem. Passaram a hora seguinte, discutindo aspectos técnicos do projeto. Restrições de preservação histórica, necessidades funcionais, cronograma de execução. A tensão inicial foi gradualmente cedendo, à medida que se concentravam no trabalho que ambos conheciam bem. Suas ideias para integrar os casarões antigos ao complexo moderno são brilhantes, comentou Rafael, examinando os esboços que Carol havia preparado. Sempre soube que você tinha um talento especial para isso. Obrigada. A preservação da identidade histórica de Petrópolis é muito importante para mim. Percebe-se. É notável como você conseguiu estabelecer sua reputação aqui em poucos anos. Carol permitiu-se um pequeno sorriso de orgulho. Não foi fácil. Comecei praticamente do zero. Rafael a observou por um momento, como se quisesse dizer algo além do profissional, mas reconsiderou. Após nossa reunião, gostaria de visitar o terreno. Se tiver disponibilidade, apreciaria sua companhia para apontar características importantes da área. Claro, podemos ir depois do almoço. Continuaram a trabalhar, fazendo anotações, discutindo possibilidades. Por momentos, Carol quase esquecia quem estava sentado à sua frente. Concentrava-se apenas na arquiteta e no engenheiro colaborando em um projeto ambicioso. Por volta do meio-dia, Maria bateu à porta. Dona Carol, desculpe interromper, mas tem alguém aqui que insiste em vê-la. Antes que Carol pudesse responder, a porta se abriu completamente e Mateus entrou correndo carregando uma pasta colorida. Mãe, olha só o que a gente fez na aula de artes. A professora disse que ficou igualzinho ao Museu Imperial e que eu tenho talento igual ao seu e... O menino parou abruptamente ao notar Rafael. Carol sentiu o sangue fugir de seu rosto. Seus olhares se encontraram. Ela em pânico. Ele confuso. Desculpe. Não sabia que estava em reunião, disse Mateus, subitamente tímido. Carol levantou-se rapidamente, colocando-se entre o filho e Rafael, como se pudesse esconder a verdade tão evidente. Tudo bem, meu amor, mas o que está fazendo aqui? Não devia estar na escola. A aula de educação física foi cancelada. Vovó me trouxe porque queria muito te mostrar o desenho. Ela está lá embaixo comprando pão. Rafael havia se levantado também, olhando fixamente para o menino. Mesmo sem saber a idade exata da criança, as contas não eram difíceis de fazer. E as semelhanças físicas eram inegáveis. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, até mesmo certos gestos. Este é seu filho? Perguntou com a voz levemente trêmula. Carol sentiu o mundo girar. Não havia mais como esconder ou adiar a verdade. Sim. Mateus, este é o Sr. Muller, um colega de trabalho de São Paulo. Rafael, este é meu filho, Mateus. Os dois se encararam com curiosidade mútua. Rafael parecia ter dificuldade em respirar. Quantos anos você tem, Mateus? Perguntou finalmente. Vou fazer 10 anos em junho, respondeu o menino orgulhoso. Já estou no 4º ano. Rafael fez um rápido cálculo mental. Seu olhar voltou para Carol. Uma pergunta silenciosa que ela podia ler claramente. É meu filho, Mateus. Por que não vai mostrar seu desenho para a Mari enquanto termino esta reunião? Depois podemos almoçar juntos. Está bem, concordou o garoto, lançando um último olhar curioso para Rafael antes de sair. Quando a porta se fechou,
O silêncio que caiu sobre a sala era denso, quase palpável. Rafael permaneceu imóvel, processando o que acabara de descobrir. Aquele teste de gravidez, ele começou com a voz baixa. O que você rasgou no dia do divórcio? Era verdadeiro. Não era uma pergunta, mas Carol respondeu mesmo assim. Sim. E Mateus? É meu filho. Novamente, não havia interrogação em sua voz, apenas a constatação de um fato inegável. Sim. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto familiar que Carol lembrava bem. Parecia atordoado, como se tivesse levado um golpe físico. Por que você nunca me disse? Por que escondeu isso de mim por 10 anos? A pergunta, embora previsível, ainda a atingiu com força. Durante anos, Carol havia ensaiado mentalmente esta conversa, preparando justificativas, argumentos, acusações. Mas agora, diante do momento real, todas as palavras cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas. Você tinha acabado de me trair. Estava esperando um filho com outra mulher. Tinha destruído nosso casamento, meus sonhos, minha confiança. Sua voz tremia ligeiramente. Naquele momento, a última coisa que eu queria era qualquer tipo de ligação com você pelo resto da minha vida. Rafael fechou os olhos brevemente, absorvendo o impacto de suas palavras. E depois, nos últimos 10 anos, nunca passou pela sua cabeça que eu tinha o direito de saber? Passou, admitiu Carol, muitas vezes. Especialmente quando Mateus começou a fazer perguntas sobre o pai. Mas então eu lembrava de como você saiu da minha vida, de como estava feliz com sua nova família, e decidia que era melhor deixar as coisas como estavam. Feliz? Rafael riu sem humor. Você acha que eu fui feliz? Vanessa me deixou antes mesmo do nosso filho nascer. Descobriu que eu não era o único homem em sua vida. Ele balançou a cabeça. Irônico, não é? O traidor traído. Carol não esperava por essa revelação. Sempre imaginara Rafael vivendo feliz com sua nova família, enquanto ela lutava para reconstruir sua vida sozinha. Eu não sabia. Como poderia? Você desapareceu, mudou de número, cortou todos os laços. Rafael suspirou profundamente. Tenho um filho que não vi crescer, que não me conhece. Perdi 10 anos da vida dele. 10 anos, Carol. A dor em sua voz era palpável, mais intensa do que qualquer acusação raivosa poderia ser. Carol sentiu uma onda de culpa que há muito tentava reprimir. O que você pretende fazer agora? Perguntou, tentando manter a voz firme. Vai exigir seus direitos legais? Levar isso para os tribunais? Rafael pareceu surpreso com a pergunta. Pelo amor de Deus, Carol. Que tipo de monstro você pensa que eu sou? Que eu nunca faria nada que pudesse machucar meu próprio filho? Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Não, eu não vou aos tribunais. Mas também não vou simplesmente ignorar o fato de que tenho um filho. O que você quer, então? Conhecê-lo. Gradualmente, nos seus termos, do jeito que for melhor para ele. Não quero bagunçar a vida de vocês, mas também não posso fingir que não sei da existência de Mateus. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Posso fazer isso, Carol? Posso conhecer meu filho? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Carol sabia que estava diante de um momento decisivo, um ponto sem retorno. Qualquer escolha que fizesse agora mudaria para sempre o curso de suas vidas, a dela, a de Mateus e a de Rafael. Precisamos fazer isso com muito cuidado, disse finalmente. Mateus é sensível, inteligente. Ele merece saber a verdade, mas no tempo certo e do jeito certo. Concordo plenamente. Rafael pareceu relaxar ligeiramente, como se um peso tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Podemos elaborar um plano juntos? Talvez com a ajuda de um psicólogo infantil. Carol assentiu. Apesar de todo o ressentimento passado, reconhecia a maturidade na abordagem de Rafael. Talvez ele tivesse mudado. Ou talvez nunca tivesse sido exatamente o vilão que ela construíra em sua mente para justificar suas próprias escolhas. Sim, acho que podemos fazer isso. Do lado de fora da sala, Mateus observava seu desenho do Museu Imperial sendo admirado por Maria, completamente alheio ao fato de que, a poucos metros dali, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela noite, depois que Mateus adormeceu, Carol reuniu-se com Teresa e Richard na varanda da casa. O céu de Petrópolis estava estrelado. O ar fresco da serra suavizava a tensão do momento. Com uma taça
de vinho nas mãos, relatou o encontro inesperado entre Rafael e Mateus. Então ele já sabe, concluiu Teresa balançando a cabeça. Era inevitável, filha. Essa verdade não podia ficar escondida para sempre. O que ele disse exatamente? Perguntou Richard, visivelmente preocupado. Carol suspirou. Que quer conhecer o filho, que não pretende recorrer aos tribunais, mas também não pode simplesmente ignorar a existência de Mateus. Ela fez uma pausa. E, sinceramente, acho que ele tem razão. Richard assentiu lentamente. E como vocês pretendem proceder? Marcamos uma consulta com a doutora Laura, aquela psicóloga infantil que atendeu o Mateus quando ele teve aqueles pesadelos no ano passado. Vamos conversar com ela primeiro, os três juntos, para elaborar a melhor abordagem. Os três? Questionou Richard com uma ponta de ciúme que não conseguiu disfarçar. Rafael, eu e você se quiser vir, esclareceu Carol, segurando a mão dele. Você é parte importante da vida do Mateus, sua opinião conta muito nesse processo. Richard pareceu aliviado. Desculpe, é que... Ele não completou a frase, mas não precisava. Carol entendia seus temores. O reaparecimento do pai biológico de Mateus poderia reconfigurar a dinâmica familiar que haviam construído. Rafael não está aqui para substituir você, nem para desfazer o que construímos. Ela assegurou. Ele quer apenas conhecer o filho, e Mateus tem o direito de conhecer o pai. E você, filha, como está se sentindo com tudo isso? Perguntou Teresa, sempre atenta às emoções por trás das palavras da filha. Carol refletiu por um momento. Confusa, culpada em alguns momentos, assustada na maior parte do tempo, mas também aliviada de certa forma. Carregar esse segredo por tanto tempo foi um fardo pesado. Rafael parece estar lidando com a situação de forma madura, observou Richard. Isso é um bom sinal, pelo menos. Sim, ele está diferente do que eu lembrava, mais centrado, mais maduro, acho. Carol tomou um gole de vinho. As circunstâncias da nossa separação foram tão intensas que, por anos, tudo que consegui enxergar foi o homem que me traiu. Não a pessoa completa que ele era. As pessoas mudam, disse Teresa. 10 anos é muito tempo. Você mudou, ele provavelmente também. A consulta com a doutora Laura foi marcada para a sexta-feira daquela semana. Carol, Rafael e Richard sentaram-se no consultório aconchegante da psicóloga, todos visivelmente nervosos. Antes de discutirmos como abordar a revelação para Mateus, preciso entender a dinâmica atual, iniciou a doutora Laura, olhando para os três. Carol, Richard, me parece claro que vocês formam um casal e que Richard está presente na vida de Mateus. Rafael, você acaba de descobrir que é o pai biológico. Como está se sentindo com isso? Rafael, sentado na poltrona oposta ao casal, ajeitou-se desconfortavelmente. Ainda estou processando tudo. É uma mistura de emoções. Alegria por saber que tenho um filho. Raiva por ter perdido tantos anos, medo de não saber como ser pai. Ele olhou para Carol. Mas principalmente quero fazer o que for melhor para Mateus. A psicóloga assentiu. E quais são suas expectativas quanto ao seu papel na vida dele? Eu não sei exatamente. Não espero substituir o lugar que Richard construiu na vida dele. Sei que chego tarde demais para isso. Ele fez uma pausa. Mas espero que, com o tempo, possamos desenvolver nossa própria relação. Conhecê-lo, fazer parte da vida dele de alguma forma significativa. Entendo. E você, Richard? Como se sente? Com a entrada de Rafael na vida de Mateus. Richard entrelaçou os dedos, pensativo. Honestamente, estou apreensivo. Mateus e eu temos uma conexão especial. Fazemos projetos juntos, jogamos futebol aos sábados, temos nossas tradições. Tenho medo de que isso mude. É natural sentir-se assim, assegurou a doutora Laura. Mas é importante lembrar que o amor de uma criança não é um recurso finito. Mateus pode desenvolver um relacionamento com seu pai biológico sem diminuir o que sente por você. A sessão continuou por mais de 1 hora, com a psicóloga orientando-os sobre como criar uma transição suave e saudável. Ao final, tinham um plano. Carol conversaria primeiro a sós com Mateus, explicando que seu pai biológico havia reaparecido e queria conhecê-lo.
Se Mateus demonstrasse interesse, um primeiro encontro seria agendado em um ambiente neutro e descontraído, como um parque. Lembrem-se de que o tempo de Mateus pode ser diferente do tempo de vocês, alertou a doutora Laura. Ele pode precisar de semanas ou meses para processar esta informação e desenvolver uma relação confortável com Rafael. Não apressem o processo. No sábado pela manhã, enquanto Richard levava Teresa ao médico, Carol sentou-se com Mateus na varanda da casa. O menino brincava com seu tablet, completamente absorto em um jogo de construção virtual. Mateus, preciso conversar com você sobre algo importante, começou Carol, sentindo o coração acelerar. O menino levantou os olhos curioso. É sobre aquele homem do seu escritório? O que ficou me olhando esquisito? Carol surpreendeu-se com a percepção do filho. Sim, é sobre ele? Como soube? Mateus deu de ombros. Vocês estavam estranhos. E ele parecia me conhecer, mas eu nunca tinha visto ele antes. Carol respirou fundo. Lembra das vezes em que você me perguntou sobre seu pai? Sobre quem ele era? Onde estava? Mateus assentiu, subitamente atento. Aquele homem, Rafael, é seu pai biológico. O menino arregalou os olhos processando a informação. Meu pai? Mesmo? Por que ele nunca veio me ver antes? É complicado, filho. Quando eu descobri que estava grávida de você, seu pai e eu já estávamos nos separando. Estávamos magoados um com o outro e eu decidi não contar a ele sobre você. Você mentiu para ele. A pergunta direta e inocente atingiu Carol como uma flecha. Não exatamente. Eu não disse a verdade. Achei que seria melhor assim na época. Mateus ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe. Então ele não sabia que eu existia? Não foi que ele não quis me conhecer? Não, filho. Ele só descobriu sobre você esta semana, quando nos encontrou no escritório. E agora? Ele quer me conhecer? Carol assentiu. Sim, ele quer muito, mas só se você também quiser. Não há pressa, você pode pensar sobre isso. Mateus inclinou a cabeça pensativo. Como ele é? Ele é legal? Ele é um bom homem, inteligente, trabalhador. Vocês se parecem bastante, sabia? Têm os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estão pensando. E ele gosta de construir coisas como eu? Carol sorriu. Sim, ele é engenheiro, constrói prédios grandes. Legal. Os olhos de Mateus brilharam com genuíno interesse. Então, outra dúvida surgiu. E o tio Richard? Ele ainda vai ser meu. Sei lá, meu quase pai? Claro que sim, amor. O Richard te ama muito, isso não vai mudar. Você pode ter os dois na sua vida. Mateus assentiu, parecendo satisfeito com essa resposta. Então, quando posso conhecer meu pai de verdade? O primeiro encontro oficial entre pai e filho aconteceu uma semana depois, no Parque São Clemente, próximo ao Palácio Quitandinha. Carol escolheu um local público, mas tranquilo, onde Mateus se sentiria seguro e à vontade. Rafael chegou primeiro, visivelmente nervoso. Trazia uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. É só um quebra-cabeça 3D de arquitetura, explicou quando Carol questionou sobre o presente. Nada extravagante, prometo. A doutora Laura disse que seria bom trazer algo que pudéssemos montar juntos para quebrar o gelo. Carol assentiu, apreciando a consideração. Ele vai gostar. Adora montar coisas. Quando Mateus chegou, acompanhado de Richard, que se manteve discretamente à distância, o menino estava unindo curiosidade e timidez. Parou a alguns metros de Rafael, observando-o com atenção. Oi, Mateus, disse Rafael, agachando-se para ficar na altura do filho. Sua voz tremia ligeiramente. É um prazer finalmente te conhecer de verdade. Oi, respondeu o menino, aproximando-se cautelosamente. Você é mesmo meu pai? Rafael engoliu em seco, emocionado com a pergunta direta. Sim, sou eu. Mateus olhou para ele por um longo momento, como se estivesse catalogando cada detalhe de seu rosto. A mamãe disse que temos os mesmos olhos. Dizem que sim, e o mesmo jeito de pensar ao que parece. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do menino. Você trouxe um presente? Rafael riu da honestidade infantil.
Sim, trouxe. Espero que você goste. Entregou a caixa que Mateus abriu com entusiasmo. Seus olhos brilharam ao ver o quebra-cabeça arquitetônico 3D. Uau, é o Empire State Building. Eu sempre quis um desses. Pensei que poderíamos montar juntos, se você quiser. Agora? Claro, por que não? Os dois sentaram-se em um banco do parque, com a caixa entre eles. Carol observava à distância. Ao lado de Richard, um nó na garganta ao ver seu filho conhecendo o pai pela primeira vez. Você está bem? Perguntou Richard, passando o braço por seus ombros. Acho que sim. É estranho vê-los juntos, depois de tanto tempo imaginando como seria. Eles parecem estar se entendendo. De fato, Mateus já conversava animadamente com Rafael, mostrando-lhe como encaixar as peças do modelo. A semelhança entre os dois, agora que estavam lado a lado, era impressionante. Não apenas física, mas nos gestos, na forma de se concentrar. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, murmurou Carol. Se tivesse contado a Rafael desde o início. Não adianta ficar pensando nisso agora, Carol. Você tomou as decisões que achou melhor na época, com as informações e emoções que tinha. O importante é que estão todos aqui agora, tentando fazer o melhor para Mateus. Ela assentiu, recostando-se no ombro de Richard, observando Rafael e Mateus tão absortos em sua atividade. Compartilhada, sentiu uma paz inesperada. Talvez, de alguma forma, as coisas estivessem finalmente se encaixando. No fim da tarde, quando o modelo do Empire State Building estava quase completo, Mateus chamou Carol e Richard para verem o resultado. Olha só, mamãe. Eu e o meu pai fizemos juntos. Ele hesitou brevemente antes de dizer meu pai, testando como soava. Está lindo, filho, elogiou Carol, genuinamente impressionada. Na verdade, foi quase todo o trabalho dele, admitiu Rafael com evidente orgulho. Ele tem um talento natural para isso. Igual a você e a mamãe, observou Mateus. Vocês dois constroem coisas. Os três adultos trocaram olhares, surpreendidos pela observação inocente, mas profundamente verdadeira. É, filho. Acho que você herdou o melhor de nós dois, respondeu Carol, sentindo uma emoção inesperada, ao reconhecer, talvez pela primeira vez, que Mateus era realmente o produto do que havia existido de bom entre ela e Rafael, independente de como terminara. Ao se despedirem, Mateus perguntou a Rafael, você vai voltar para me ver de novo? O homem olhou para Carol como se pedisse permissão. Ela assentiu discretamente. Claro que sim, Mateus. Sempre que você quiser e sua mãe permitir. Legal. O menino hesitou, então abraçou Rafael rapidamente antes de correr para junto de Richard. Tchau, pai. Aquelas duas pequenas palavras, tchau, pai, fizeram os olhos de Rafael se encherem de lágrimas. Ele as conteve, apenas acenando com um sorriso emocionado. Quando Carol se aproximou para se despedir, ele sussurrou, obrigado por isso, por deixar que eu o conheça. Ele merecia conhecer você, e você merecia conhecê-lo. No caminho de volta para casa, Mateus falava animadamente sobre Rafael, fazendo perguntas, contando o que haviam conversado. Carol respondia com honestidade, preenchendo as lacunas da história que o menino ainda não compreendia completamente. Ao chegar em casa, encontraram Teresa na cozinha, preparando o jantar, ansiosa por notícias. E então? Como foi? Perguntou assim que entraram. Foi legal, vovó. Meu pai é engenheiro e constrói prédios grandes em São Paulo. E ele disse que quando eu for visitar, vai me levar para ver os arranha-céus de perto. Teresa olhou para Carol, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Tudo correu bem, mãe. Ela respondeu baixinho, melhor do que eu esperava. Mais tarde, depois que Mateus adormeceu, Carol sentou-se na beirada da cama, observando o filho dormir. O modelo do Empire State Building ocupava um lugar de destaque em sua mesa de cabeceira. Ao lado, as figuras de ação que havia ganho de Richard no Natal anterior. Talvez fosse possível, afinal, construir uma família que não seguisse os moldes tradicionais, mas que oferecesse a Mateus todo o amor e apoio que ele merecia. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Nosso filho é incrível. Carol, obrigado por tê-lo criado tão bem. Mal posso esperar para conhecê-lo melhor. Carol sorriu para o telefone. Nosso filho. Pela primeira vez, essa expressão não provocava angústia ou medo,
mas sim uma estranha sensação de completude, como se um círculo, há muito tempo interrompido, finalmente estivesse se fechando. 3 meses se passaram desde o primeiro encontro entre Rafael e Matheus. O projeto do complexo multiuso avançava, com reuniões semanais entre a equipe de Carol e os representantes da construtora Horizonte. A cada visita a Petrópolis, Rafael reservava tempo para estar com o filho, construindo gradualmente um relacionamento que, para surpresa de Carol, floresceu com naturalidade. No início, os encontros eram supervisionados, sempre em locais públicos ou na casa de Carol, com sua presença discreta. Com o passar das semanas, a confiança cresceu. Matheus agora passava tardes inteiras com o pai, visitando museus, passeando pelo centro histórico ou simplesmente montando novos modelos arquitetônicos na praça próxima à casa. Ele me levou para ver o canteiro de obras do shopping novo, contou Matheus animadamente durante o jantar, após um sábado com Rafael. Tive que usar capacete e tudo, e ele explicou como calculam o peso que cada coluna aguenta. É muito matemática, mãe. Carol sorriu, servindo mais arroz no prato do filho. Parece fascinante. Você gostou? Muito. Quero ser engenheiro igual a ele quando crescer. Teresa ergueu uma sobrancelha. Semana passada você queria ser arquiteto como sua mãe. Matheus deu de ombros. Posso ser os dois, né? Como o papai e a mamãe juntos. A naturalidade com que o menino agora se referia a Rafael como papai ainda causava uma pequena pontada em Carol. Não de ciúme ou ressentimento, mas de algo mais complexo. Talvez a consciência do tempo perdido. Das possibilidades que nunca explorou. Claro que pode, meu amor. Você pode ser o que quiser. Depois que Matheus foi dormir, Carol encontrou Richard na varanda contemplando as luzes da cidade. Nos últimos meses ele havia se mantido surpreendentemente compreensivo com toda a situação, apoiando-a e a Matheus, apesar de seus temores iniciais. No que está pensando? Perguntou ela sentando-se ao lado dele, no terreno. Recebi uma ligação do corretor hoje. Parece que há outro interessado. O terreno que haviam escolhido para construir sua casa juntos. Com tudo o que acontecera, o assunto havia ficado temporariamente esquecido. E o que você acha que devemos fazer? Richard olhou para ela, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ainda quer seguir com o plano? Construir nossa casa. A hesitação dele não passou despercebida. Por que pergunta isso? Claro que quero. As coisas mudaram, Carol. Rafael está na vida de vocês agora. Pensei que talvez suas prioridades pudessem ter mudado também. Carol segurou as mãos dele entre as suas. Richard, o fato de Rafael ter entrado na vida do Matheus não muda o que sinto por você, nem os planos que fizemos juntos. Tem certeza? Às vezes te observo quando os três estão juntos. Você, Rafael e Matheus. Parece tão natural como uma família. Somos uma família, de certa forma. Rafael sempre será o pai biológico de Matheus, mas isso não significa que estou reconsiderando minha relação com você. Ela fez uma pausa. A menos que você esteja tendo dúvidas. Richard suspirou. Não são dúvidas sobre nós, é mais medo do futuro, acho. De como tudo isso vai funcionar a longo prazo. Era uma preocupação válida. As últimas semanas haviam sido de ajustes constantes, tentativas e erros, enquanto todos navegavam por aquela nova configuração familiar. Podemos fazer funcionar, se quisermos, respondeu Carol. Já passou pela sua cabeça que talvez esta seja a melhor situação possível para Matheus? Ter você, ter Rafael, ter a mim e a vovó. Mais pessoas para amá-lo, para cuidar dele. Quando você coloca desse jeito, Richard sorriu levemente. Acho que sim. É só que às vezes me sinto como se estivesse competindo, sabe? Não há competição, Richard. O coração do Matheus é grande o suficiente para todos nós. Na manhã seguinte, Carol recebeu uma ligação inesperada de Rafael. Desculpe ligar no domingo, mas precisava falar com você, disse ele soando estranhamente formal. Surgiu uma situação em São Paulo. A construtora recebeu uma proposta para um projeto internacional em Lisboa. Querem que eu lidere a equipe técnica. Isso parece uma grande oportunidade, respondeu Carol, sentindo uma apreensão súbita. Por quanto tempo? Inicialmente 6 meses. Possivelmente 1 ano, dependendo do andamento. 1 ano. Tempo suficiente para que o frágil vínculo recém-formado entre pai e filho
pudesse se fragilizar novamente. E o que você decidiu? Ainda estou considerando. É uma chance única na minha carreira, mas... Ele fez uma pausa. Acabei de encontrar meu filho, Carol. Não quero perdê-lo novamente. A sinceridade em sua voz tocou Carol profundamente. 10 anos atrás, teria assumido que sua carreira viria em primeiro lugar, sem hesitação. O Rafael que conhecera priorizava sempre o trabalho. Este homem, entretanto, parecia diferente. O que Mateus disse sobre isso? Ainda não contei a ele. Queria falar com você primeiro, ver o que pensa. Carol refletiu por um momento. Acho que você deve aceitar, Rafael. É importante para sua carreira. Quanto a Mateus, existem videochamadas, existem férias. E talvez... Ela hesitou, surpreendendo-se com o que estava prestes a sugerir. Talvez ele possa te visitar em Lisboa durante as férias escolares, se você quiser. Você permitiria isso? Ele é seu filho também. Se for seguro, se for planejado adequadamente... Sim, eu permitiria. O silêncio do outro lado da linha indicava a surpresa de Rafael com sua abertura. Obrigado, Carol, isso significa muito. Quando desligou, Carol percebeu que algo havia mudado dentro dela. O medo que sentia, de perder Mateus, de ser substituída, de que Rafael pudesse de alguma forma desfazer tudo que ela construíra, havia diminuído consideravelmente. Em seu lugar, crescia uma certeza tranquila de que, independente das circunstâncias, o amor que compartilhavam pelo filho era genuíno e duradouro. Naquela tarde, Rafael veio pessoalmente conversar com Mateus. Sentados no jardim da casa, pai e filho discutiam a possibilidade da mudança temporária para Portugal. Então você vai embora de novo? Perguntou Mateus, visivelmente desapontado. Não é bem assim, filho. Vou trabalhar em outro país por um tempo, mas não estou indo embora da sua vida. Rafael olhou para Carol, que observava a conversa discretamente. E sua mãe concordou que você pode me visitar nas férias, se quiser. Podemos explorar Lisboa juntos, conhecer os castelos de Portugal. Os olhos de Mateus se iluminaram. Mesmo? Posso ir para outro país? Só se prometer manter boas notas na escola, interveio Carol, aproximando-se. Prometo! Vou estudar muito, muito mesmo. A empolgação do menino era contagiante. Rafael sorriu, aliviado pela reação positiva. E nos finais de semana, podemos fazer videochamadas. Vou te mostrar os lugares onde estiver trabalhando. Como um diário de viagem, sugeriu Mateus. Exatamente. Nosso diário de engenharia internacional. Carol observava a interação, maravilhada com a facilidade com que se comunicavam, com o vínculo que haviam formado em tão pouco tempo. Era como se Mateus tivesse guardado um espaço em seu coração, especificamente para Rafael, um espaço que esperou pacientemente para ser preenchido. Na semana seguinte, o grupo de investidores aprovou os projetos preliminares de Carol para o complexo multiuso. A fase de licenciamento começaria em breve, seguida pela execução efetiva da obra. Rafael, que embarcaria para Lisboa em 2 semanas, apresentou o engenheiro que o substituiria como contato principal durante sua ausência. André é extremamente competente, garantiu ele durante a reunião final. Conhece todos os detalhes do projeto e tem minha total confiança. Carol assentiu, profissional como sempre durante as interações de trabalho. Tenho certeza de que faremos uma parceria produtiva. Após a reunião, quando todos haviam saído, Rafael permaneceu na sala de conferências. Podemos conversar um minuto? Claro, respondeu Carol, organizando seus papéis. Queria agradecer por tudo, por permitir que eu conhecesse Mateus, por ser tão compreensiva com essa viagem. Ele parecia estar escolhendo as palavras cuidadosamente. E queria te pedir desculpas. Carol ergueu o olhar surpresa. Desculpas. Pelo que aconteceu no nosso casamento, pela forma como terminamos. Nunca tive a oportunidade de dizer isso adequadamente, mas sinto muito, Carol. De verdade. Era um pedido de desculpas que ela não sabia que precisava ouvir até aquele momento. Um nó se formou em sua garganta. Também tenho que pedir